O que fazer em situações de estresse? Vocês me perguntam com frequência, então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Olá, eu sou a Lara de Almeida, eu sou psicóloga, mestre e doutora em psicologia e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Você já se sentiu tão sobrecarregado que não sabia o que fazer? O estresse, ele é uma resposta natural, mas se não soubermos lidar com ele, ele pode impactar negativamente a nossa saúde mental e física. Hoje eu vou te mostrar algumas estratégias com base em evidência científica que podem te ajudar a enfrentar essas situações estressantes. O estresse, ele é uma resposta do nosso corpo aos desafios. Ele ativa um sistema que é conhecido como sistema de luta ou fuga e ele aumenta alguns hormônios do nosso corpo. O cortisol é o mais conhecido. Já tem vídeo aqui no canal que eu explico como é que funciona. Então, o estresse, quando ele é considerado basal, quando ele é considerado crônico. Em pequenas doses, esse estresse ele pode ser útil. Ele vai nos ajudar no dia a dia e ele não vai nos prejudicar. Agora, se ele se tornar crônico, a gente vai ter problemas com isso. O que é importante a gente saber? Que a gente consegue e pode regular, controlar melhor o estresse. A primeira estratégia é a gente precisa identificar, Então, o que está causando esse estresse? A gente chama, na TCC, de identificar esses gatilhos ou pensamentos automáticos. Então, tentar identificar mesmo em que momentos eu tenho esse alerta aumentado, se quando eu estou pensando em alguma coisa difícil, então, por exemplo, eu não vou conseguir resolver essa tarefa, isso não vai dar certo, ou alguma situação, algum local, tá? Então, a gente tem que tentar identificar se tem situações que aumentam esse estado de alerta, se tem pensamentos automáticos, que já fazem com que eu sinta que, por exemplo, eu não vou conseguir, Então eu penso que eu não vou conseguir, isso aumenta o meu alerta, então eu preciso identificar. Então o que você pode fazer na prática? Começar a se perguntar, o que está acontecendo nesse momento em que eu percebi que meu alerta aumentou? O que eu estava fazendo? Geralmente quando eu estou fazendo o quê? Que lugar eu estou? E que eu consigo identificar que eu tenho um aumento aí desse estado de alerta. A primeira questão é identificar. Tem uma outra estratégia importante, que é uma técnica de relaxamento. Aqui tem um monte de vídeo no canal falando sobre mindfulness, sobre as técnicas da atenção plena, mas existe uma técnica simples que você pode começar a treinar, colocar em prática aí, que é a respiração diafragmática. Então a respiração diafragmática é uma respiração que a gente começa a treinar ali para depois usar em situações difíceis no dia a dia. Como é que ela funciona? Eu respiro profundamente pelo nariz por 4 segundos, eu seguro por 2 e solto em 6. Então eu vou fazer aqui para você começar a colocar em prática aí, tá? Então eu vou inspirar. Então eu inspirei em 4, segurei em 2 e soltei em 6. Começa a colocar em prática, essa é uma prática que vai te ajudar a trabalhar estresse, trabalhar ansiedade. Então essa é uma prática que faz com que a gente também fique aqui no momento, É uma prática relacionada à atenção plena. Começa a colocar em prática, depois para você usar nesses momentos aí de maior estresse. A gente precisa treinar antes para estar preparado no momento que a gente precise utilizá-la. Isso é bastante importante. Tem uma terceira estratégia que a gente utiliza muito, na TCC, que é a técnica da reestruturação cognitiva. O que significa isso? É uma técnica em que a gente avalia os nossos pensamentos. Então eu avalio se aquele pensamento em relação àquela situação ela está de acordo com a realidade. Então a gente sempre pergunta, será que eu tenho dados de realidade que demonstrem que esse pensamento faz sentido? Se eu estou muito preocupado, muito estressado, porque eu acho que não vai dar tempo de realizar determinada tarefa, eu tenho que olhar para essa tarefa, entender quais são os passos, quanto tempo eu tenho, se eu estou preparado, eu sei, eu entendo daquele assunto, Isso é super importante, porque quando a gente para analisar os dados de realidade, eles vão demonstrar pra gente, olha, você conhece esse tema, você tem um tempo hábil para fazer essa determinada tarefa, você tem apoio, suporte dos outros colegas, tá? Então a gente vai avaliar se aqueles pensamentos estão de acordo com a realidade. Se não tiver, a gente identifica, não, meu pensamento está distorcido. Aliás, é muito comum que a gente tenha pensamentos distorcidos no nosso dia a dia, todos nós. Então a gente precisa reavaliar, identificar
tentar entender se aquele pensamento ele está de acordo com a nossa realidade. E aí, se eu avalio que ele não tá, então a gente para, respira e pensa, bom, não, eu acho que eu tô exagerando, eu acho que não precisaria de tanto sofrimento, eu acho que eu vou conseguir fazer, né? Eu consigo sim dar tempo de terminar essa tarefa num determinado momento. Então esse é um exercício que você pode ir fazendo constantemente na sua vida, que é avaliar. Será que esse pensamento ele está de acordo com a realidade? Faz sentido? Eu tenho dados que justifiquem esse tipo de pensamento? Tá? É muito comum que a gente tenha pensamentos e uma visão distorcida da realidade, então a gente precisa ficar de olho nisso. Então vamos só recapitular. Primeira estratégia, identifica quais são os gatilhos, identifica quais são os pensamentos automáticos que fazem com que você tenha esse aumento de alerta aí, né? Primeiro passo. Segundo passo, começa a usar uma técnica de relaxamento. Essa que eu expliquei para vocês aí da respiração diafragmática é uma técnica simples que dá para você começar a usar no dia a dia. Então você aprende, você começa a colocar em prática e depois você usa na situação de estresse, tá? Então primeiro precisa fazer numa situação que você esteja bem, confortável, relaxada. E a terceira começa a observar e questionar seus pensamentos. Questiona para entender se tem dados de realidade que justifiquem aquele pensamento ou se é um pensamento distorcido. Então essas são 3 estratégias que você já pode começar a colocar em prática aí. Eu tenho certeza que vai te ajudar, que vai melhorar bastante a sua qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Mande sugestão para os próximos vídeos e a gente se vê em breve.